pelo Senhor. Não existe lei que nos obrigue a amar a Deus, ou pelo menos não deve existir uma lei que nos obriga. Amém, meus irmãos? Amém. Vai assistir lá na TV ou ao vivo. O nosso Pai, Ele não quer que o amemos, porque está escrito na lei, nas tábuas de pedra, né? Lá nas leis dadas pelo Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. É uma lei, é uma obrigação. Você ama a Deus porque é uma obrigação? Você ama a Deus porque é uma lei? Não, nós amamos a Ele por amor, né? Fazemos isso por amor, porque fomos conquistados pelo amor de Deus, que é um amor incondicional. Aleluia. E nós fomos conquistados enquanto ainda éramos seus inimigos. Amém? Nós estávamos fora completamente do padrão e nós fomos alcançados pelo Senhor. Então, quando nos movemos em amor e por amor, há multiplicação, há crescimento, há avanço, milagres acontecem, a congregação se enche do Espírito, alegria domina o lugar. Posso ouvir ao menos um amém? Aleluia! Então, o verdadeiro encargo, ele é resultado de amor. Quando nós amamos de verdade, então você tem encargo. Amém? A mãe, ela cuida do filho, porque é uma lei que obriga a mãe a cuidar do filho? Não. Por que a mãe cuida do filho? Porque ela ama. Amém? Então, quanto mais ela ama, mais cuidado ela tem. Ao ponto até de dar uma saça nas crianças, é ou não é? Isso é amor, isso é zelo. É ou não é, irmão? Tem hora que é difícil você pegar e bater, você corrigir, exortar. Mas, por amor, você precisa fazer isso e faz sem nenhum peso. E em muitas ocasiões, isso pode ser muito penoso, mas por causa do amor ao seu filho, ela se sacrifica. Amém? Assim também nós, com o que diz respeito ao Senhor, nós amamos Ele, não é porque é uma obrigação, Ele nos amou primeiro. Aleluia! Ele nos conquistou com o seu amor, Ele ganhou o nosso coração, Ele ganhou a nossa motivação, Ele ganhou completamente a nossa vida, por isso nós servimos o Senhor. Amém? Então, fala para o irmão do seu lado assim, ó, Deus tem compromisso com quem ama. Amém? Deus tem Ele ama compromisso. você, então Ele tem um compromisso com você. Aleluia! Você é amado de Deus, então Deus tem um compromisso com você. E quando você ama, você atrai as bênçãos dos céus sobre a sua vida. Amém? Amém. Diga, eu amo. Porque eu sou amado. E porque eu amo, eu atraio as bênçãos dos céus. Amém? Amém. Porque eu amo, as bênçãos vêm sobre a minha vida. Aleluia. Precisa de homens e mulheres que amam, que façam com gratidão, com paixão, com amor, que tenha uma devoção, uma adoração espontânea e também livre, né? Terna, aquela adoração que você sozinho quer adorar. Não é uma lei, isso está na hora de adorar o Senhor. Vai lá, ajoelha, ora, reza, fala. Acabou a hora de adorar. Já posso sair para brincar. Amém? Não, nós adoramos porque é algo que está dentro de nós. Na verdade, nós queremos adorar. Nós queremos servir. Nós queremos Aleluia. fazer a vontade de Deus. É ou é, amém? Quantos aqui realmente querem fazer a vontade de Deus? Esse é o desejo que está no nosso coração. Por quê? Porque Deus tem derramado amor sobre nós para isso. Então, não se iluda. Diante de Deus, os motivos contam. Qual é a motivação que você vem adorar, exaltar, trazer a sua oferta? Qual é a motivação? Precisa ser amor.
Amém. Porque você ama, então você se entrega. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, vamos ler comigo aí, 1 Coríntios 13. Aleluia. Amém? 1 Coríntios 13, de 1 ao 10. Aleluia. Ainda, posso ler, irmãos? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ali onde eu vivo, das 6h30, uma igreja vizinha começa a bater o sino. Plim, 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 plim. Então, esse é o som do sino. Amém? Ele só cria som, ele não tem ali um conteúdo assim. Estou falando do sino. Então, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, fala para o seu irmão, nada seria. Nada seria. Precisa de amor. Mesmo que você tenha uma fé muito grande, você precisa do amor de Deus. Bom dia, graça e paz. Versículo 3: ainda que distribuísse todos os litros de leite para sustento dos pobres, amém? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. É verdade, é verdade. Juntos ainda? Amém. O amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Aleluia. O versículo anterior, irmão, ele fala que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E o versículo, o capítulo 13, ele destaca o dom supremo, o dom do amor. Amém? Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou. Deus é amor. Ele te ama e Ele te ama de uma maneira muito maior, incondicional. Não há condições para Ele. É verdade. Amém? Não há regras, não há limites também para o Senhor nos amar. Ele nos ama. Amém. Há quem faça as coisas nobres, mas porém faz sem amor. E os que vivem no amor também fazem coisas sacrificiais. Mas não estamos nós na graça? Como é que nós vamos sacrificar? A graça também revela isso. Sim, é justamente por isso que os sacrifícios permanecem. Porque as pessoas fazem por amor. Aleluia. Fazem até ser algo sacrificial. Quando uma pessoa vive na lei e faz um sacrifício, ela está tentando apenas persuadir a Deus a fazer algo por ela por meio de uma troca. Amém? Quando você jejua, ó Senhor, eu estou aqui a quase morrer, Senhor, você está tentando convencer Ele. Não precisa. Deus já te ama e você não precisa jejuar para convencer a Deus. Jejua para convencer talvez você mesmo e guerrear no mundo espiritual. Amém. Jejum tem muita força, muito efeito no mundo espiritual. Aleluia. Amém.
Isso é legalismo, você fazer alguma coisa tentando persuadir a Deus. Um sacrifício que na verdade não é aceito diante de Deus. Tudo que você faz para tentar convencer a Deus de te abençoar é lei, é troca, é persuasão, é barganha com o Senhor. Amém? Agora, na graça é diferente. Eu não faço sacrifício para conquistar o amor de Deus ou para conquistar uma bênção sobre a minha vida. Aleluia. Mas eu me disponho ao sacrifício porque exatamente eu fui conquistado pelo amor de Deus. Amém. Por causa do Glória amor, a Deus. eu fui conquistado. Então eu me disponho, por amar a Deus, por amar o Evangelho, por amar as almas que o Senhor quer que elas sejam salvas, eu estou disposto ao sacrifício. Amém, meus irmãos? Amém. Quando você vem no culto da cidade, você tem que sair mais cedo, pagar a sua passagem, o transporte, caminhar um pedacinho a pé. Isso é um sacrifício de louvor a Deus. Amém? Amém? Eu sei que você faz isso porque você ama o Senhor, porque você é leal ao Senhor e aos pastores da igreja. Então, Amém. Glória a Deus. isso é amor de Deus na sua vida. E olha, Deus não vai ficar te devendo nada nesse sentido. Amém? Você vai ser tremendamente abençoado cada vez que você se esforça em amor. Aleluia? Amém. O sacrifício, ele se torna uma expressão do amor e não uma troca. Amém? Eu vim aqui, não sei para que eu vim aqui hoje. Tanta coisa para fazer em casa. Não, você veio e você fala, Senhor, graças a Deus que eu estou aqui. É isso. Esse é o melhor lugar para eu estar. Amém. Amém. Tem outro lugar melhor para eu estar domingo de manhã que não seja junto com os meus irmãos louvando ao Senhor. Aleluia. Tem mais. Não tem lugar melhor para eu estar às 16 horas a não ser junto com os meus irmãos. Louvando a Deus e trazendo outros para receber dessa bênção do Senhor. É mesmo, sim, é verdade. Exatamente porque eu amo a Deus no Evangelho, é que eu me disponho e é que eu me sacrifico. Alguns pensam que se pregarem a graça, ficar falando do amor de Deus, da graça de Deus, as pessoas vão parar de vir na igreja e até parar de contribuir na igreja. Agora tudo é graça? Então, alguns ficam o tempo todo como os leões lá do Sérgio. Pastor Sérgio contou uma história aqui, lá do safari, vou abreviar a história. E abriu-se um grande safari com vários animais e tal, e colocou um determinado preço, mas ninguém comparecia ali. A comparência estava muito baixa, estava muito fraca. Eles foram baixando o preço, até que puseram de graça, para que as pessoas pudessem vir. E um belo dia aquilo encheu. E os funcionários então questionaram, poxa, e agora? Como que o patrão vai pagar as contas se não está a cobrar nada? Então, quando estava bem cheio aquele parque, aquele lugar, ele mandou soltar os leões e fechar o portão e cobrar a saída. E cobrou muito caro a saída. E todos pagaram porque queriam ir embora dali. Os leões estavam soltos. Então, tem muita igreja, tem muito lugar que é assim: os pastores, os líderes, soltam os leões e falam: se você não pagar, você vai morrer. Então, isso é o contrário da graça. A graça não é assim. Amém? Então, alguns pensam que pregar a graça, as pessoas vão parar de contribuir, de dizimar, e a sua igreja vai acabar. Por isso, acham mais cômodo pregar a lei e obrigar as pessoas a contribuir. Depois que o leão foi solto, quem que não paga? Arranca até a roupa. Todo mundo paga. Estamos juntos, irmãos? Então, nós não somos assim. O problema é que Deus não aceita
lei, não é obrigação. Deus não quer que nós adoremos a Ele, exaltemos, pregamos o Evangelho ou fazemos qualquer outra coisa, porque tem uma lei que obriga. Não, Ele nos amou espontaneamente. E Ele espera de nós que nós também o amemos espontaneamente. Amém. Irmão, prevalece na sua célula. Mesmo que a célula um dia e outro não está boa, está um pouco fraca, alguma coisa aconteceu, ame ao Senhor lá naquela célula. Amém? Marca a presença, junta as pessoas, apoia o seu líder, fortalece ele, mas ame ao Senhor. Amém, meus irmãos? Dá o seu contributo de vida, de gratidão, amém, de amor, de alegria. Amém? Não faça porque se eu não fizer eu vou para o inferno. Não, faça porque você ama. Pessoas vão dar outra resposta. Pode ter certeza disso. Aleluia. Deus, Ele só aceita o que é movido pelo amor. Então, a maneira como o diabo governa os que estão debaixo do seu domínio é pelo medo, oh, pela glória, opressão. aleluia. Mas o Senhor governa pelo amor. Amém? Então, não dá para servir a Jesus usando os métodos de Satanás. Você não consegue servir a Deus oprimindo as pessoas, colocando medo, pressionando, ameaçando e aleluia, Jesus. Não, a pessoa está dura olhando para você lá. É ou não é? Engessado. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele participou para quê? Jesus também tem participação de carne e sangue. Ele também participou para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Então por que Jesus morreu? Ele veio como homem, ele veio como carne e sangue, ele participou, ele se fez homem, amém? E agora ele morreu. Por que ele morreu? Para que através da sua morte, aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, livrasse todos pelo pavor da morte. Eles estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O diabo pressiona as pessoas através do medo da morte. Já viu quando você percebe alguém ameaçado de morte, você brincar com alguém na água e ele ficar um pouquinho de tempo mais embaixo, é segurar ele, dá um desespero, não dá? Então, o diabo produz isso. Ele produz medo nas pessoas o tempo todo, como se elas fossem escravas com pavor da morte. Mas o Senhor veio, morreu e tomou esse domínio da mão do diabo. Amém, meus irmãos? Através da sua morte, o Senhor Jesus desabilitou aquele que tinha o poder da morte. Ele tomou a chave da mão do diabo. Amém? E livrou os que estavam escravos e amarrados com medo da morte. Tem muitas pessoas que têm medo de morrer. Ai, meu Deus, ciclone. Ai, essa chuva. Ela vem com pânico, um medo constante. Você conhece pessoas que vivem com medo? Sim. O tempo todo com medo. Elas são escravas desse medo, amarradas ao medo da morte. Essa é a maneira como que o diabo mantém o seu domínio. Mas não é a maneira como o Senhor governa. Deus governa pelo amor. Deus governa pela paz. Deus governa pela justiça. E não é pelo medo, não é pela opressão. Se você não der o dízimo, você vai ver. Amém? Não é assim. Estamos juntos aqui? Então, não, ele pelo contrário, ele te convence ao amor. Você sente motivação para dizimar. Você sente motivação para liderar. Você sente motivação para estar, para participar, para permanecer, para fazer parte. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Fala bem para mim. Todos aqui já teve a oportunidade de ir embora.
Sim ou não? Todos, inclusive eu. Amém? Todos nós já tivemos oportunidade. Por que nós permanecemos? Porque amamos. Porque sabemos que somos amados. É mesmo. Amém? Todos nós. É isso que nos mantém. É isso que nos une. É isso que nos liga e que nos fortalece. Quando um pastor ou um líder ameaça as suas ovelhas com pragas e maldições, caso não dê o dízimo, se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa hoje. Hoje, até às 18 horas, ele vai passar lá. Como é que os irmãos ficam? Eles estão seguindo a maneira do diabo liderar. O diabo lidera assim, através da ameaça. Amém, meus irmãos? Não, nós cremos na bênção. Nós cremos que Deus vai nos proteger e Ele vai nos convencer a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. A ser fiéis na liderança. A ser fiéis e leais naquilo que o Senhor nos chamou. Amém. Tem um chamado da parte de Deus? Eu. Aleluia. O Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus faz exatamente o oposto. Por quê? Por causa da sua bondade e por causa da sua graça. Ele conquista o nosso coração. Então passamos a servir, passamos a dar, passamos a participar exatamente pelo amor. Amém? Não é pela ameaça. Ninguém está com a faca no pescoço e se você não fizer, morre. Isso é assalto, né? Põe a faca no pescoço e passa grande. Se não passar o cabo, vai morrer. Isso é assalto. Mas com o Senhor é diferente. A motivação é outra. Aleluia. Há líderes que lideram com responsabilidade. São pessoas sérias e querem que a obra avance. Responsabilidade é bom. Você ser responsável é algo muito bom. Mas não é o suficiente. Todo aquele que ama, ele também é responsável. Mas nem sempre somos responsáveis porque amamos. Então nós precisamos ser responsáveis porque nós amamos. Aleluia, é isso aí. Eu sou responsável pelos meus filhos. Não só porque eu sou o pai deles, eu tenho que ser responsável. Não, é porque eu os amo. Amém, é verdade. Eu guardo eles, eu promovo o melhor para eles. Estamos juntos, irmãos? Então essa é a diferença. Algumas vezes fazemos por causa da nossa reputação ou mesmo pelo medo. Vão falar o que de mim? Eu aprendi a julgar minha reputação fora há muitos anos. Já pegaram ela, já pisaram, amassaram. Amém? Você quer liderar, você quer crescer em Deus, você tem que perder a sua reputação. Perde. Ouve aí, igreja. Aleluia. Amém. Você pode dar tudo certo, eles vão falar mal de você. E aí você fica, não estou falando mal de mim. Eu aprendi um ditado com a minha mãe muitos anos atrás. Ela dizia o seguinte: fale bem ou fale mal, fale de mim. Não, isso, não, você fica à vontade. Estão falando de mim? Tá bom, aleluia. Amém? Tem hora que você fala de si, aí depois você fala assim: vou mudar de assunto, agora você fala de mim. É brincadeira. Nós precisamos, na verdade, não agir por causa da nossa reputação ou por causa do nosso medo. Amém? Você vê líderes que crescem, líderes que avançam, líderes que se multiplicam. É aquele líder que lidera porque ele ama a igreja, porque ele ama os irmãos, porque ele ama liderar, porque ele ama as coisas do Senhor. A motivação que está no centro é o amor. Estão falando mal dele, estão falando mal da igreja, falam mal da célula dele. Isso é célula, isso? Ele não está nem aí. Ele faz e lidera a célula dele. Ô, glória! Pelo amor. Não estou falando de situação de pecado, irmãos. Estamos juntos? Vamos, glória a Deus. Problemas nós temos para todo lado. E qual é a nossa função?
função como líder, resolvedores de problemas. Amém? Esse líder, ele tem prazer em compartilhar o Evangelho, principalmente o Evangelho da graça. Que Deus ama, que Deus cuida, que Deus abençoa, que Deus tem o melhor preparado para cada um de nós. Inevitavelmente, esse líder se tornará como um imã, um magneto, atraindo muitos para a célula dele e para a sua região, para a sua rede. Amém, meus irmãos? Quem age pelo amor atrai pessoas para perto de si. Amém, amém, amém. Quem age pelo amor atrai pessoas para perto de si. Os mandamentos da graça. Hoje no Novo Testamento existem. É uma pergunta. Hoje no Novo Testamento existem mandamentos? Sim ou não? Hoje no Novo Testamento existem mandamentos? Sim. Sim. A resposta é exatamente sim. Existem mandamentos na nova aliança. Amém. 1 João 3, do 21 ao 23 diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Diga, guardamos os seus mandamentos. Guardamos os seus mandamentos. Aleluia. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora ele vai explicar, ele diz: ora, o seu mandamento é esse. Olha só o mandamento: que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Ó, glória. O mandamento é qual então? Que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. Aleluia. João diz que aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Qual é os mandamentos que nós guardamos? Não se trata dos 10 mandamentos da lei. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Oh, glória, eu creio, irmão, eu creio. Não se trata desses mandamentos da lei. Mas ele completa explicando que o seu mandamento é esse: que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Amém. 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 Tudo que você pedir, você vai receber. Por quê? Porque você guardou o mandamento. Eu creio no Senhor Jesus. Amém. Eu creio no Senhor Jesus. Fala isso comigo. Eu creio no Senhor Jesus. 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 Amém. Aleluia. Então, esse é o mandamento que nós temos que guardar. Aleluia. Amém. Assim, nesse tempo da graça, tudo se resume a crer e amar. Tudo que fazemos que não procede de fé e amor é rejeitado. Amém? É verdade. Então, no Novo Testamento nós temos que crer e nós temos que amar. João fala que isso é segundo o mandamento que ele nos ordenou. Achei que nós falamos aqui. Aleluia. Lá em João 13, versículo 34 e versículo 35: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros. Conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe o que vai acontecer na nossa igreja nesses dias? Nós vamos crescer na revelação desse amor. Aleluia, Nós vamos aleluia. crescer na revelação de que nós somos amados e que nós amamos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Não é segundo o padrão do mundo, esse amor que o mundo chama de amor. O amor de Deus, que você ama, que você ensina, que você corrige, que você acompanha, que você sustenta, que você fortalece. Amém?
que você impulsiona esse amor de sermos igrejas ligados uns aos outros, amém? O Senhor disse: novo mandamento. Não havia pegado nos mandamentos de Moisés. Ele falou: eu vou te dar um novo mandamento, e não recorrer aos mandamentos lá da velha aliança. O mandamento da lei é para amar o próximo como a si mesmo. Quando nós amamos baseado no nosso amor, tem muitas falhas, tem muitas quebras, mas agora o mandamento é amar como Ele nos amou. Amaremos uns aos outros à medida que entendemos o quanto Ele nos amou. Amém? Antes você amava baseado no seu amor. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Você já encontrou irmãos que não amam a si mesmo? Ah, minha vida, eu, Então, se ele não ama a si mesmo, ele vai conseguir amar o próximo? Não. Mas agora o mandamento é outro, é novo mandamento. Amemos uns aos outros como eu, o Senhor Jesus, vos amou. Amém? Se entendermos isso, amaremos o nosso irmão. A bênção de Deus está sobre todos nós, sobre cada um de nós, ministros que remove o véu a cada semana, mostrando o amor de Jesus em suas pregações. Amém? Amém. Nós estamos aqui para remover o véu. Ao invés de dizer que você está debaixo de culpa, de acusação, de medo, de opressão, nós estamos tirando o véu. Você é amado, você é aceito, você é abençoado, você é favorecido, tem graça para você, tem bênção para você, tem prosperidade para você, porque foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Amém. Ele te deu vida e vida em abundância. Isso é tirar o véu. Nós precisamos arrancar esse véu que traz culpa, que traz condenação. O primeiro mandamento mencionado por João é que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Diferente da lei, o Senhor nos manda crer e não fazer algo. Amém? Na lei tem que fazer. Faça isso, entrega aquilo, faça aquilo outro, faz isso. Aqui não, você precisa crer. E em que precisamos crer? Crer que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós. Amém? Diga: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele morreu na cruz. Eu creio que Ele morreu na cruz. Por minha causa. Por minha causa. Por minha vida. Por minha vida. E é nisso que eu creio. E é nisso que eu creio. Então, quando cremos em nome do Senhor, entendemos que somos amados. E dessa forma cumprimos o seu mandamento. É verdade. Ontem eu estava a aconselhar um irmão. O irmão estava com alguma dificuldade na vida financeira. E eu estava falando para ele: irmão, creia na provisão de Deus. E como às vezes é difícil para algumas pessoas crer, mas você precisa crer. Amém? Para você não é difícil. Fala para mim. Para mim não é difícil. Apenas creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Novo mandamento te dou, que creia em Jesus Cristo como Filho de Deus. Amém. Amém? Nós precisamos crer. Aleluia. A lei dizia: ame a Deus. Mas hoje a graça diz: creia no amor dele por você. Amém? A lei mandava você crer em Deus, mas hoje a graça nos manda crer no amor que Ele tem por nós. Amém. Amém. Deus tem provisão abundante para cada um de nós. Deus tem respostas para você hoje. Deus tem saídas para você hoje. É verdade. Deixa eu dar um testemunho. Segunda-feira eu iniciei a minha semana com 1 milhão de contas para pagar e uma multa gigantesca que nós tomamos lá na construção do Matacane. Corremos risco até de parar a obra na segunda-feira. Aliás, eu tomei a multa na quarta. Guardei ela, pus dentro da Bíblia, da minha agenda,
e de manhã, todas as manhãs, junto com meus autos de oração, a multa. E eu pegava a multa e começava a orar. Senhor, a palavra diz que o sangue fala coisas superiores, baseado em promessas superiores. Eu creio que o Senhor tem resposta para mim. Amém? Antes da quarta-feira, eu fui isento da multa. Antes da quarta-feira, isento 100%. A multa era 44 mil. Meu Deus. Não precisei pagar nem 400 medicais. 100% removida a multa. Jesus. Amém? Então, Oh, glória! quinta, sexta e sábado, Deus moveu as coisas ali. Precisava definir o piso, a altura do prédio, precisava definir as posições, decisões que os arquitetos tinham que fazer, mas Deus nos deu graça de ir lá no terreno, medir, colocar as estacas, marcar. Agora nós já estamos com o prédio definido como vai ser. Amém? Outra coisa, dentro do nosso projeto vai ter uma galeria. Vai sair uma galeria como se fosse nesse primeiro pilar e vai fazer a volta até desse lado. Toda uma galeria dentro do prédio. E os arquitetos e os engenheiros também não estavam concordando de ter essa galeria. E estavam dizendo, nada, pastor, isso não dá, não tem como. E nós conseguimos também ontem chegar a um acordo. Amém? E nós vamos ter a galeria. Meu Deus! Só vai ser 1 metro menor. Eu queria 12 metros de galeria, 6 de cada lado. Ela vai ter que ter 5, mas vai ter 10. Amém? Amém? Amém. Precisa ceder alguma coisa também, né? Então, mas as coisas estavam. Outra coisa é que nós estávamos liberados para construir a metade do prédio por causa da planta. Mas falando lá com o fiscal, falando lá com o município e falando com o arquiteto, ontem eles nos autorizaram a construir todo o prédio. Oh, meu Deus! Vai ser lindo! Qual é o ponto central disso? Hoje não tem culto Kids. Senhor Jesus. As crianças estão aqui hoje. Ele vai abrir todas as portas. Hoje, portas vão começar a se abrir na sua vida. Quanto mais você crê, mais você cumpre o novo mandamento. Amém. E qualquer coisa que você pedir ao Pai, Ele ouvirá. Ah, que bem. Permaneça no amor do Senhor. Amém? Na velha aliança, o mandamento era: obedeça ou morra. Aleluia? Mas na nova aliança se diz: sei que você está cansado, eu ordeno que descanse. Amém. Você está com fome, eu te ordeno que coma. Né? Quão pode ser penoso isso? Quando recebemos uma ordem de fazer algo que é próprio da nossa natureza. Nós obedecemos livremente. Amém? Estamos juntos aqui, irmãos? O Senhor está a nos convencer pelo seu amor a não andar no pecado, a não andar no mundo, a não andar nas trevas, a não andar de qualquer maneira. O Senhor de todo o teu coração, ele diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, quando você está sem força, Deus te ama e te leva para o amor dele. Amém? Quando você está, todo o seu entendimento está lá, ofuscado por alguma coisa, o amor dele vai tocar o seu entendimento. Amém. E vai trazer você para a presença dele. Aleluia! Lei é eu amar a Deus, mas graça é Deus me amar. Estamos juntos aqui? A lei é quando você tem que se esforçar para amar a Deus, mas a graça é quando você é amado de Deus. Aleluia! Amém. João diz em outras palavras que não estamos mais debaixo da lei,
Tu amarás o teu Deus. Mas nós estamos debaixo da graça que diz que Ele nos amou de tal maneira, amém? O mandamento que define a lei passou juntamente com toda a lei. Contudo, isso não significa que não vou amar a Deus. Antes, eu amarei porque o próprio amor de Deus me conquistou. Amém? Fala assim, o amor de Deus me conquistou. Amém. Recebemos a palavra. Amém? Eu fui conquistado, dominado pelo amor de Deus. Aleluia. Amém? Então, não significa que eu vou amar a Deus. Antes eu amarei porque o amor me conquistou. Não quero dizer que entendemos o Evangelho da graça e não ser tomados pelo amor de Deus. Amém? Nós vamos amar a igreja, vamos amar os irmãos, a mensagem, o nosso vizinho, vamos amar a célula, né? O ato de liderar, de evangelizar, de ganhar almas, de levar pessoas para o encontro. Tudo isso nós vamos fazer por causa do amor. A partir desse ponto, fazemos tudo baseados no amor de Deus. Amém, meus irmãos? Esse amor, a Bíblia diz que ele é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Fala comigo, o amor de Deus é derramado no meu coração, pelo Espírito que nos foi dado. Esse texto que nós lemos em 1 Coríntios 13, amém, ele traz uma descrição sobre o amor. Mas, lá em 1 João 4,9, nós temos uma definição do que é o amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso é a definição do amor. Quanto mais você entender essa mensagem, mais vai querer servir por amor. Quem ama, sacrifica, se doa, se entrega, serve, não por obrigação, mas por devoção, gratidão, paixão, intensidade, fervor. Aleluia! Aquele que é alcançado pela graça responde com amor. Aleluia! Às vezes nós ficamos a pensar como que eu me sentiria se eu não pudesse pregar hoje. Nós passamos alguns dias aí na pandemia sem poder ter o culto, pregar. É horrível. Por quê? Porque esse é o meu chamado. É a coisa que eu mais tenho prazer de fazer. Eu vir à igreja, pregar o Evangelho, ensinar, orar com os irmãos, ver o crescimento dos irmãos, ver o avanço da igreja. Estamos juntos, meus irmãos? Amém? Isso vai gerar um buraco na minha vida, com certeza. Amém? O Senhor estendeu a mão sobre mim. E eu quero também estender as mãos para o máximo de pessoas que eu puder. Põe a sua mão assim. Assim, o Senhor estendeu a sua mão sobre mim. E eu quero estender as mãos para o máximo de pessoas que eu puder. Tem tantas pessoas que estão esperando alguém para segurar a mão dela. É mesmo. Segure essa mão pelo amor do Senhor. Amém. Manifesta o amor, manifesta a alegria. Alegria é ver pessoas sendo alcançadas pela graça. Não há outro lugar que eu queria estar ou ir que não seja na presença de Deus, no meio da congregação dos seus filhos. Amém? Eu amo servir a Deus e oro para que a graça de Deus tenha resposta de boas obras em sua vida. Nesse tempo, você vai frutificar, crescer, expandir, avançar, alargar, por causa da graça e do amor de Deus na sua vida. Amém? Tem sonhos que estão guardados no seu coração que vão florescer, porque o amor de Deus vai regá-los todo dia mais. Amém. O primeiro mandamento é: creia no Filho de Deus, creia no Senhor Jesus. E o segundo, creia que você é amado e ama o seu próximo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor.
Eu quero que você receba de Deus nessa hora esse batismo do amor, esse batismo da graça, que toda condenação, toda culpa, todo peso caia por terra no nome do Senhor Jesus. Vai falando com o Senhor agora. Peça a Ele, Senhor, eu quero ser renovado nesse amor. Eu quero ser fortalecido nesse amor. Eu quero ser transformado nesse amor incondicional do Senhor sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu preciso desse amor. Esse amor que é derramado no meu espírito. Esse amor